Olá, aqui é o Leonardo Zanetti e hoje preparei um vídeo incrível para você. Esse é realmente um mini curso de construção de audiência qualificada para o seu site. Hoje você verá o método que desenvolvi para a criação de anúncios de alta conversão. Você verá que é muito mais simples do que você imagina. Além desse método que com certeza já vai valer seu dia, você ainda vai ver como construir uma audiência altamente qualificada para o seu site, com aquele infográfico que eu mandei para você. Tenho certeza que a partir de hoje você vai ter outra visão para o seu negócio online. Vai notar o quanto é importante você usar essa estratégia que eu vou passar hoje em seu site e negócio online. Mas antes de começar, queria agradecer as centenas de comentários e e-mails que recebi no vídeo 1 dessa série. Gostei muito do feedback de vocês e tentei responder todos pessoalmente. Continue mandando suas dúvidas, todas elas, sobre os vídeos, sobre os assuntos que eu estou tratando aqui nesses vídeos. No próximo vídeo eu trarei um vídeo respondendo essas principais dúvidas aí para vocês. Se você ainda não viu o vídeo 1, aqui do lado tem um link, bem aqui do lado tem um link do vídeo 1. Esse vídeo é muito importante e nele eu falo sobre audiência qualificada. Vá lá, acesse e vê ele, porque será muito importante para você acompanhar essa aula 2. Agora vamos ver como criar a nossa audiência qualificada. Como você já sabe, deixei um e-book na aula passada. Nesse e-book tem um método de anúncios, um checklist de anúncios e um infográfico para a construção de audiência qualificada. Se você ainda não baixou esse e-book, clique agora mesmo, tem um botão aqui embaixo desse vídeo. Clica lá nele e vai demorar alguns minutos aí para você receber esse e-book no seu e-mail, mas assim que você receber, abre ele e sugiro que você imprima para já ir anotando todos os detalhes dos anúncios que você vai criar. Se ainda não baixou esse e-book, pause agora esse vídeo que eu te espero. Pronto, se você está aqui, continuou aqui com esse vídeo, é porque você já tem o e-book na sua mão. Então vamos lá. Deixa eu te contar uma história de como desenvolvi, como cheguei nesse método de anúncios. Estava analisando meus anúncios, eram exatos 852 anúncios diferentes, de 17 campanhas realizadas nos projetos que participei, em campanhas de lançamento de cursos, congressos online, trabalho como afiliado de produtos digitais, enfim. Havia também anúncios criados por várias pessoas, alguns feitos por pessoas ligadas à equipe de quem me contratou para criar campanhas exclusivamente de remarketing. E esse número de anúncios até parece grande, mas não é. Eu gosto muito de testar e faço teste de imagem, texto, chamadas diferentes, botões, cores, e com isso rapidamente a gente chega nessa média de 50 anúncios em uma campanha, que fosse rodar aí no período de aproximadamente 2 semanas ou mais, né? Mas hoje, depois que desenvolvi esse método, eu tenho muito mais confiança para criar minhas campanhas. E com isso, atualmente, crio uma média de apenas 9 anúncios por campanha, sabendo que eles trarão muito mais resultados do que os 50 que eu criava anteriormente. Claro, eu nunca vou parar de testar, mas se eu precisar criar uma campanha rápida hoje mesmo, para começar a rodar hoje no meu negócio, ou um negócio que eu vou participar, já posso começar apenas com esse checklist que você verá nessa aula. Bem, voltando aqui, como eram muitos anúncios, 852 anúncios para ser mais exato, de diferentes formatos, foquei nos 20% melhores anúncios e nos 20% piores anúncios, em resultados de conversão, tanto para cadastros, tanto para e-mails, para cadastro de e-mails, como para venda, E com isso já reduzi mais da metade aí a quantidade de anúncios que eu precisaria analisar de todas essas campanhas. E com isso também eu poderia comparar exatamente se os padrões que estavam dando certo, os padrões vencedores, eu não encontraria nos padrões perdedores. E com isso eu saberia se eu estava tendo o melhor resultado por causa realmente de alguns detalhes de cada campanha. Eu imaginei que eu ia demorar um dia inteiro analisando esses anúncios. Até reservei o dia para isso. Porém, todos os anúncios vencedores tinham os mesmos elementos. No texto, nas imagens e nas mensagens. E quando fui ver se existiam esses mesmos elementos, esses mesmos padrões nos anúncios perdedores, eu reparei que não estavam lá. Nessa exata hora, sem brincadeira, eu dei um grito grande aqui no meu escritório. Eu gritei, opa! Encontrei um método de criação de anúncios. Foi incrível a minha felicidade na hora. Me senti como se tivesse descoberto a roda realmente. Comecei a andar sem parar no escritório, peguei um papel e desenhei no caderno o que eu tinha encontrado. Anotei na hora todos os passos que virou esse incrível checklist que estou compartilhando aqui com você hoje. E vamos juntos completar ele agora mesmo. Você verá que é tão simples que vai ficar louco para testar hoje mesmo. Claro, eu adaptei aqui para ficar mais didático, dando nomes à sigla OPA, por exemplo. Afinal, se eu mostrasse apenas anotações no meu caderno, você não ia entender nada.
Com esse conjunto de estratégias que eu vou mostrar aqui, que eu vou apresentar para você hoje, você vai construir um tráfego altamente qualificado para o seu site, conquistando cada vez mais visitantes, seguidores e clientes. Você vai literalmente empilhar audiências qualificadas, se aproveitando do melhor tráfego do seu site, a sua própria audiência. E vou mostrar como você vai fazer isso do zero. Então vamos lá, papel e caneta na mão, vou mostrar tudo agora na tela do meu computador. Vamos embora! Então vamos entrar aqui no nosso e-book para a gente ver como funciona aqui o método OPA de anúncios, como é que vai funcionar esse método OPA e como a gente vai construir uma audiência altamente qualificada para o nosso negócio. Como eu faço para construir para os negócios que eu participo, você vai fazer agora, a partir de agora, você vai ver que é muito simples construir uma audiência qualificada. Esse método realmente é o método que eu criei a partir de análise de muitos anúncios e é realmente um método que funciona sempre para qualquer negócio, para qualquer nicho de atuação e para qualquer tipo de marketing que você deseja na sua empresa. Então vamos lá, aqui o método OPA ele começa com a sigla OPA. OPA eu desenvolvi, na verdade, foi pelo meu estalo que eu tive, aquele eureka que eu tive durante quando eu vi que aquilo estava funcionando em todos os anúncios da mesma maneira. E aqui eu coloquei como OPA porque foi a palavra que eu falei, a primeira palavra que eu falei exatamente, e que para ficar mais didático eu coloquei o OPA aqui, três palavras que representam exatamente o que a gente precisa ter em nossos anúncios. A primeira aqui é objetivo. A gente precisa ter objetivo nos nossos anúncios, é o foco. Qual o nosso objetivo de marketing? Qual a nossa meta com essa campanha de marketing? Isso é muito importante a gente ter. O segundo ponto é o planejamento. A gente precisa planejar certinho a nossa campanha para a gente não errar e para a gente ter o resultado o mais rápido possível. E o planejamento está totalmente relacionado ao público que a gente vai atingir com essa campanha. Então o público é muito importante você definir certinho, nem tanto a idade, nem tanto o sexo da pessoa, mas qual é a dor e qual é a solução que você vai ter para essa dor. E a ação que você precisa ter. Esse ponto 3 representa 90%, vou dizer até mais, 99% dos nossos resultados. Porque se a gente não entrar em ação, nada vai acontecer. Então a ação é o mais importante que você tem que ter. E para você entrar em ação o mais rápido possível, o caminho é fazendo anúncios patrocinados em plataformas de anúncios como o Google ou como o Facebook permite. Aqui eu vou focar mais no Facebook porque vai ser mais rápido para você entender. Então, qual é o seu objetivo? Qual a sua meta de marketing? Aqui eu separei 3 níveis. Aqui você pode marcar qual nível que você está. Lógico, esse nível aqui já pode ser. Esse nível 1 pode estar um pouco acima do que você acha que pode alcançar, mas é muito bom você colocar bem acima do que você pode encontrar, porque assim você vai querer atingir aquela meta. Tem que ser uma meta alcançável e tem que também representar o nível de marketing que você está na sua empresa. Se você ainda não começou uma campanha, você vai primeiro precisar de visitas no seu site. Se você já começou as visitas, mas ainda não tem cadastro, você vai ter que buscar cadastro no seu site. E se você já tem cadastro, você tem que começar a buscar mais vendas. Então, por isso que eu coloquei 3 níveis aqui. Os 3 níveis estão relacionados a visitas, cadastros e vendas. Lógico que a gente vai ter sempre mais aqui em visitas do que em cadastros e mais em cadastros do que em vendas. Isso é natural. Eu coloquei aqui 10% a menos em cada um. Não é uma meta fácil de alcançar, mas é uma meta que você tem que buscar sempre. Lógico, se você também acha que isso aqui é exagerado, isso aqui tem que ser de acordo com você, de acordo com a capacidade que você tem para criar as suas campanhas e para conseguir gerar resultado para o seu negócio. Você pode diminuir essa quantidade aqui para 100, para 10 e para 1. Se você acha que isso é suficiente por dia. Por dia não é complicado, 100 visitas por dia não é difícil, 10 cadastros por dia não é difícil e uma venda por dia não é difícil. Lógico, você tem que trabalhar, você tem que entrar em ação. Para você fazer isso acontecer, tudo isso aqui acontecer, você tem que entrar em ação. Mas aqui eu estou colocando algumas metas para você, escolhe a meta para você, escolhe o nível que você está, marca aí agora o nível que você está, se você está no nível 1, no nível 2 ou no nível 3. O que eu recomendo, se você está começando agora, do zero, você marca lá o nível 1 e bota quantas visitas você quer buscar por dia no seu site. E você vai fazer de tudo para chegar nesse nível. Para você conseguir entender como é que vai funcionar e o que você vai ter que investir de anúncios para você conseguir essa meta. Então aqui você escolhe o nível que você está e o nível que você quer atingir agora com o seu negócio. Qual nível você quer atingir? Você quer atingir 100 visitas, você quer atingir 10 cadastros ou você quer atingir uma venda com o seu negócio? Anota aí, marca certinho. Se você quiser, se você hoje já tem 100 visitas, você bota 1000. Se hoje você já tem 10 cadastros, você bota 100 cadastros.
E se hoje você já tem uma venda, você coloca 10 vendas por dia. Esse é a meta. Esse aqui é para você conseguir atingir em qualquer nível de negócio que você esteja. Se você está começando hoje ou se você já tem um negócio rodando por anos aí no mercado, você consegue marcar aqui qual nível você está. Então esse ponto viu como é que é simples, é só isso. Qual a sua meta? Você colocando uma meta, você vai buscar atingir essa meta. O segundo ponto é o planejamento. O planejamento está totalmente relacionado para o público. Como eu falei, idade e sexo. Essa idade e sexo é uma coisa que muitos gurus até mandam você marcar, mas eu não gosto muito de marcar idade e sexo para quando eu faço campanhas, porque eu primeiro tenho que saber se aquela idade e sexo tem realmente alguma relevância para o público que eu quero atingir. Porque normalmente a pessoa que tem uma dor, vamos dar um exemplo simples aqui, a pessoa pode ter, por exemplo, uma dor de cabeça. E qual o remédio que vai curar uma dor de cabeça? Pode ser a Novalgina, por exemplo. E essa Novalgina, ela é para uma idade específica? Não, ela vai funcionar para todo mundo. Ela é para um sexo específico? Não, ela vai funcionar para todo mundo. Então foque inteiramente na dor e no desejo que esse teu público quer atingir. Focando na dor e no seu desejo, depois você pode pensar em segmentar os seus anúncios para idade e sexo. Mas inicialmente foque principalmente na dor e desejo. E quais são as dores mais comuns aqui que a gente pode ter? Então, não ter dinheiro é uma dor muito comum das pessoas. Tentar muitos outros métodos e não conseguir, isso é muito comum. Não ter tempo livre, medo do fracasso, isso aqui funciona. Esses 4 que eu coloquei aqui vão funcionar para qualquer nicho de atuação. Você pode perceber que vai funcionar para qualquer nicho de atuação. Lógico, mas você tem que segmentar muito melhor para o seu. Se você está atuando aí no mercado de emagrecimento, o medo de fracasso pode ser muito maior do que o não ter dinheiro. Então, se você está focando no nicho de ganhar dinheiro online, o medo de não ter dinheiro ou tentar muitos outros métodos vai ser muito maior do que o medo de fracasso. A dor vai ser muito maior. Então, você vai focar exatamente porque o seu nicho de atuação precisa realmente naquele momento. Qual a dor que ele precisa curar. E nos principais desejos, a gente pode entrar aqui com alguns principais desejos que são comuns também de todo mundo. Perder peso é um desejo comum de muita gente que quer, lógico, no nicho de emagrecimento, você vai focar nesse desejo de perder peso. Para entrar na roupa, ser elogiado, conseguir ter um negócio online, trabalhar amando o que faz, isso tudo são desejos que as pessoas têm normalmente. Eu estou colocando aqui exemplos genéricos, não estou colocando exemplo para você seguir ou para você anotar. Você vai marcar exatamente aí. Qual é a dor que o seu prospecto tem? Qual é a dor que o seu público que você está querendo atingir tem? Qual que é aquele problema maior que ele tem? Qual que é aquele problema que ele quer resolver? E o principal desejo você vai botar como você vai solucionar esse desejo. O que ele vai atingir quando ele tiver um método que você está querendo entregar para ele. Então é bem focando nisso aqui que a gente vai conseguir criar um melhor anúncio para o nosso negócio. E aqui, como falei, a ação representa 99% do nosso resultado. Ação, sem entrar em ação, nada disso aqui vai ser importante. Entrando em ação, você vai ter resultado. Então, a ação você vai estar relacionada exatamente em anúncios. Por que eu não estou falando em SEO? Poderia estar falando em SEO também, que é realmente uma estratégia boa de você conseguir um tráfego qualificado para o seu site, mas SEO demora muito. SEO você vai precisar um prazo aí de pelo menos um ano criando conteúdo de qualidade no seu site para você conseguir ter algum retorno com SEO. Agora com anúncios não, anúncios é imediato. Você colocou um anúncio no ar hoje, numa plataforma de anúncios, já vai começar a chegar tráfego no seu site e você já vai começar a qualificar esse tráfego. E para entrar em ação você vai precisar de uma conta de anúncios. Eu recomendo a conta Business do Facebook. É a mais fácil para você começar a criar os seus anúncios, é a mais simples realmente. E ter uma conta Business ativa no Facebook não é complicado. Hoje em dia, com essa forma de anúncios aqui também, você não vai ter anúncios cancelados no Facebook, que é uma coisa que o pessoal está reclamando muito. Eu não tenho ultimamente, já tem mais de 2 meses que eu não tenho nenhuma conta cancelada e eu tenho várias contas de anúncios para vários negócios que estão rodando. Então não tenho nenhuma conta cancelada porque eu estou usando um método que realmente funciona, um método que não vai interferir as regras do Facebook. E a conta Business no Facebook, basta você entrar em business.facebook.com, criar uma conta, pode ser uma conta zerada, não precisa ter nada no perfil e começar a rodar os seus anúncios o mais rápido possível. Basta isso, uma conta Business no Facebook. Se você já tem uma conta bloqueada Business, cria outra, vai para frente, entra em ação, não fique parado no tempo. Se você parar e ficar pensando, minha conta é anúncio perdida, esquece ela, cria outra e vamos para frente. Padrão de texto de anúncio contendo emoção, 3 pontos principais que o padrão de texto tem que ter: emoção, razão e escassez. A emoção altamente relacionada à oportunidade, maior desejo
ou dor do seu avatar. Isso aqui você vai ter que testar realmente se a pessoa vai estar mais propensa a clicar em desejo ou na dor dela. Isso você testando rapidamente você vai ver qual anúncio que está tendo mais cliques e mais resultados para você. Vou dar alguns exemplos aqui. Saiba como ter mais clientes sem aumentar a sua lista de e-mails. Esse aqui seria um público ideal desse lançamento que eu estou colocando. É uma mensagem que realmente, esse é o texto do anúncio, esse aqui não é dentro da imagem, esse aqui é apenas o texto do anúncio, que eu tenho que trazer uma visão mais geral, sem ter aquela interferência de criar anúncios fora das regras do Facebook. Então aqui eu estou criando um anúncio que é mais geral, que vai trazer uma grande oportunidade para a pessoa, sem mentira e sem irritar essa pessoa que pode ver uma mensagem e achar que é mentirosa. Essa mensagem aqui é totalmente real, é possível ter mais clientes sem aumentar a lista de e-mail, e eu mostro como no vídeo 1, por exemplo, dessa série de vídeos que eu estou produzindo aqui. Um outro exemplo aqui é: conheça o tráfego mais barato e mais qualificado que você possivelmente não está aproveitando. Então o remarketing é realmente o tráfego mais barato e mais qualificado, e se você hoje não usa o remarketing, você não está aproveitando dele. E ele é realmente um tráfego muito barato e muito qualificado para o seu negócio. Então eu estou trazendo aqui uma grande oportunidade, mas eu ainda não estou dizendo o que é, estou trazendo também uma curiosidade. Aqui também é muito bom você tratar com curiosidade também. A razão, você precisa ser específico e real também, porque senão as pessoas vão achar que você está mentindo demais, que você está exagerando. Trazer números ou resultados ou recursos a mais que a pessoa vai ter ao clicar, ao ver esse método também é muito legal aqui nessa parte da razão. É mais de 6.534 clientes satisfeitos. Tem um anúncio meu rodando, 6.534% de retorno sobre o investimento. Então esse tipo de anúncio usando números, você vai estar sendo bem específico e está mostrando que tem realmente alguma coisa por trás ali real. Não é uma mentira aquilo ali tem uma coisa real e tem gente aplicando e tem resultados ali para provarem que aquilo ali funciona realmente. Técnica aplicada por todos os grandes sites de e-commerce, realmente o remarketing é aplicado por todos os grandes sites de e-commerce. Teste gratuitamente por 15 dias, alguma ferramenta online, alguma coisa desse tipo que tenha esse tipo de possibilidade de oferecer teste gratuito. Isso aqui é muito forte também, consegue ter muita conversão nesse tipo de anúncio. E também a escassez. Então, novamente, emoção, razão e escassez. Escassez, últimas vagas, último dia, baixe grátis, vídeo gratuito, mini curso grátis, infográfico. Esse tipo de informação que vai transformar a oferta um pouco mais irresistível para ela clicar. Últimas vagas, último dia, quando você está relacionado à venda de algum infoproduto, algum lançamento, o último dia funciona demais. É o melhor de todos, em todos os testes que eu fiz aqui, funciona melhor que últimas horas, que últimas vagas, que falta pouco. Último dia, se você está lançando algum infoproduto, está lá no último dia de lançamento, coloque a mensagem último dia, porque vai ganhar muito com isso. Pode usar, que é garantido que você vai ter retorno usando o último dia nessa oferta de escassez aí dessa mensagem. E então já temos o texto, o nosso texto estruturado, usando emoção, trazendo oportunidade, razão, sendo específico, mostrando que é real, e escassez, tornando esse clique irresistível, fazendo com que a pessoa clique. E a imagem também tem um padrão que a gente deve seguir para essa imagem. E o padrão da imagem do anúncio, ela deve conter um texto chamativo. Aqui tem uma sacada. Esse texto, ele não precisa cumprir muito com as regras do Facebook. Lógico, é bom que você cumpra para você evitar alguns problemas, mas ele já pode ser um pouco mais agressivo na mensagem, para fazer com que a pessoa olhe e tenha vontade de clicar naquilo ali. Então você coloca um texto, por exemplo, aqui alguns textos exemplo aqui, né? Precisa muito tráfego para o seu site? Veja como conseguir 3.653% de retorno sobre investimento. Aumente de 20% a 73% o seu faturamento. Infográfico, e-book, vídeo grátis. Então são mensagens chamativas que vão fazer a pessoa ter vontade de clicar. Você não colocar mensagem nenhuma aqui, pode ter certeza, você vai perder muitos cliques. Então coloca a mensagem, e essa mensagem precisa ter um texto muito chamativo, mais um pouco apelativo do que a mensagem que vai ter no texto. Essa mensagem dentro da imagem, o Facebook ainda não consegue ler, então dá para a gente aproveitar muito mais dela. A transformação também, a imagem futura, um gráfico do Analytics, por exemplo, do alto tráfego que eu estou querendo colocar aqui, é muito tráfego para o seu site, eu mostro lá um gráfico do Analytics com tráfego voando de um dia para o outro. Isso aí vai trazer uma visibilidade bem grande, vai mostrar que realmente tem uma grande oportunidade por trás daquele anúncio ali. Outro ponto também, você pode trazer a imagem
A imagem tem que ter uma transformação, tem que ser a imagem futura do que o teu prospecto deseja estar, no ponto que ele deseja estar, e não no ponto que ele está hoje. Se hoje ele não tem visita, não adianta você mostrar um gráfico lá com visitas estáveis. Você tem que mostrar o que ele quer ter. Ele quer ter muita visita, então ele tem que estar lá em cima, o gráfico do Analytics dele, para você conseguir mostrar que ele vai ter aquele resultado ao clicar no seu anúncio. Isso é muito importante. Transformação, imagem futura, pensar no como o seu prospecto quer estar, como o seu cliente em potencial quer estar e não como ele está agora. Se você vai vender algum produto de depressão, por exemplo, para melhorar a depressão, você tem que mostrar, você não vai mostrar alguém deprimido, você vai mostrar alguém feliz, alguém com a família feliz, alguém curtindo a praia. Então isso é muito importante para você conseguir gerar mais cliques, e não só mais cliques, mais conversões lá dentro do seu site. Então você trazendo uma imagem futura da transformação é muito importante. E um botão que indica que tem algo a mais atrás daquele banner, atrás daquela imagem que você está colocando, atrás daquele texto que você está colocando. Se você não colocar um botão, isso aqui é testado muito aqui. Se você não colocar um botão na sua imagem, você vai perder muito clique. As pessoas não vão saber que tem que clicar. A gente está acostumado na internet a ver botões e a clicar em botões. Então, quando tem um botão, é uma maior chance da pessoa clicar, porque ela sabe que ali naquela imagem vai ter algo a mais quando ela clicar. Então, é muito importante ter um botão. Já foi testado aqui muito, e a imagem com botão e sem botão, o com botão ganha sempre. Então, use o botão. Vale muito a pena para você conseguir mais cliques e tentar convencer ela dentro do seu site a se cadastrar. E vamos agora então à parte mais importante. Não importa o tamanho do seu negócio agora, você precisa entrar em ação. Você precisa fazer o seu negócio rodar, e para isso só entrando em ação. Com essa estrutura aqui de imagem e texto que eu passei para você aqui, você já consegue criar anúncios matadores, anúncios que vão te dar um resultado fantástico nos seus negócios. Mas agora, como você vai construir essa audiência altamente qualificada para o seu site? Eu coloquei esse infográfico aí para conseguir mostrar detalhadamente como é que você vai conseguir isso, como é que eu faço isso e como é que a gente consegue ter mais resultado com essa nossa audiência. Então, nesse infográfico eu vou mostrar como você vai conseguir construir uma audiência qualificada do zero, mesmo se você não tem negócio online, ou se você já tem um negócio rodando hoje, comece a aplicar dessa forma que você já vai ver um resultado aumentando constantemente no seu negócio online. Então, o padrão que a gente tem dentro de um site é os anúncios. A gente vai direcionar ele para um conteúdo de qualidade no nosso site. Esse conteúdo realmente precisa ser de qualidade, precisa entregar valor, precisa resolver dores do seu prospecto, do seu cliente potencial. Porque se você não está resolvendo dores dele, ele vai procurar outra pessoa que resolva essas dores. Então você tem que entregar realmente o seu melhor conteúdo aqui para ela ter vontade de consumir mais conteúdo dentro do seu site e para cadastrar. E quando ela cadastra no seu site, ela vai também estar mais propensa a realizar uma compra no seu site e virar seu cliente aqui final. Então esse é o padrão, isso é o que a gente esperaria em todo o negócio. A gente trazer a pessoa para o nosso conteúdo, a pessoa ver o nosso conteúdo, sentir vontade de cadastrar e aí comprar automaticamente. Mas se você for esperar que isso aconteça sempre, você vai perder muita gente aqui no meio do caminho. Muita gente vai ver pela primeira vez aqui teu conteúdo, vai gostar do teu conteúdo, mas vai esquecer do seu site, vai sair. E essa porcentagem aqui, como mostrei no vídeo 1 lá, é de 98%. Apenas 2% das pessoas que entram aqui no seu site podem seguir aqui para o cadastro do seu site. Então vamos imaginar, 100 pessoas entraram aqui, 2 pessoas cadastraram. Dessas 2 pessoas cadastradas, 98% delas não vão comprar o seu produto. E você não vai atuar com elas, porque você vai ter que esperar chegar em 100 pessoas, por exemplo, para 2 dessas pessoas comprarem aqui o seu produto. Então quanto tempo você vai demorar a ter isso? Muito tempo. Por isso que existe o remarketing. O remarketing você já consegue criar listas e saber o quanto aquecido está essa audiência. Como você pode ver aqui no gráfico ao lado, aqui a audiência está muito fria, não te conhece ainda. E aqui a audiência já está quente, porque ela já te conhece, já consumiu a sua informação, já consumiu, já é cliente do seu negócio. Então aqui a audiência está totalmente quente. Aqui no meio ela já está ficando aquecida, mais fácil de você convencer ela a comprar alguma coisa. Então como é que a gente vai usar a lista de remarketing para a gente já ter uma audiência melhor, mais qualificada para a gente trabalhar com essa audiência? Como mostrei aqui, dos anúncios você vai trazer para um conteúdo de qualidade, e desse conteúdo de qualidade você já vai montar uma lista de visitantes do seu site. Temos aqui uma lista grande de visitantes do site, que são 100% de pessoas que entraram no seu site. Então se entraram 100 pessoas aqui, 100 pessoas vão estar nessa lista de remarketing, 2%
vai passar para o próximo passo por aqui mesmo, e aqui 98% você vai ter chance de convencer ela novamente com outros anúncios para entregando mais valor, já direcionando direto para o cadastro e não para a página de conteúdo de qualidade, porque a pessoa já te conhece, a chance dela converter aqui direto na página de cadastro é muito maior. E aqui a mesma coisa, você está direcionando agora dois públicos, aqui o público de quem entrou no seu site para a página de cadastro e o público de quem visitou o seu site para a página de cadastro. E a partir do momento que as pessoas cadastrarem, você consegue montar uma lista de pessoas cadastradas no seu site. E a chance dela converter daqui para aqui direto é de 2% apenas. Agora, você tendo essa lista de cadastrados, são pessoas que já te conhecem, são pessoas que já cadastraram no seu site, então elas já estão muito mais aquecidas do que as pessoas aqui em cima. E essas pessoas aqui já muito mais aquecidas, uma audiência de muito mais qualidade, você já pode direcionar anúncios para venda diretamente. Você não precisa direcionar ela para ver outro conteúdo seu, não precisa direcionar ela para cadastrar no seu site, porque ela já está cadastrada. Então você já direciona para venda com essa pessoa. Ela já é um público aquecido o suficiente para você oferecer a venda para ela. E aqui, novamente, se você chegou daqui, 2% vai passar para cá e 2% vai virar seu cliente. Mas esses 98%, esses 100% que chegaram aqui, você consegue montar uma lista de pessoas que viram sua carta de vendas e você pode anunciar diretamente para elas, e você pode também criar uma lista de clientes, que são pessoas que compraram no seu site, pessoas que compraram de você, conhecem você, uma audiência altamente qualificada, essa audiência mais qualificada que existe para você. Para ela comprar um segundo produto ou um produto que você indicar, é muito mais fácil porque é mais certeza de que ela vai converter em outros produtos aqui embaixo. Então aqui, quando você tem esse fluxo, você consegue aumentar muito mais a sua conversão e não são muitos anúncios. Você vai aumentar automaticamente a sua chance de sucesso no seu negócio, porque você vai estar tratando com várias audiências. Uma audiência que você está trazendo para o seu site, com aqueles recursos que eu mostrei anteriormente, então você vai definir certinho quem é esse público e vai começar a anunciar para eles. Anunciou para eles, criou um conteúdo de qualidade, você está montando uma lista de visitantes do seu site, que você vai anunciar para tentar convencer a pessoa a cadastrar no seu site. E a partir do momento que a pessoa está cadastrada, você cria uma lista de cadastrados no seu site, que você vai anunciar para realizar a venda. Esses dois pontos aqui vão aumentar o seu faturamento em pelo menos 20%. Essa é a média mínima que eu tenho aqui, é 20% de faturamento de aumento, nem a média mínima, esse é o mínimo que eu tenho de aumento de faturamento, 20% aqui de aumento, e pode chegar até 73%, que foi o máximo que realmente eu consegui, mas eu acredito que ainda pode mais de aumento de faturamento. E eu posso dizer, se você não está aplicando essa lista de remarketing aqui, só isso aqui, só essa lista de remarketing aqui, você não está aplicando isso, você está perdendo pelo menos 20 a 30% do seu negócio. 20% a 30% de pessoas que deixam de comprar porque você está deixando de mostrar para elas, deixando de ser visto para elas e está deixando espaço para o seu concorrente entrar nesse mercado. Então, faça esse anúncio de remarketing aqui, que isso aqui já vai te dar muito resultado. E agora, como é que a gente vai construir mais audiência qualificada para o nosso negócio? Como é que a gente vai ampliar ainda mais o potencial dessas listas de visitantes, dessas listas de cadastro, dessas listas de clientes no nosso site? Então a gente vai criar públicos semelhantes. Os públicos semelhantes são um recurso maravilhoso que existe dentro das plataformas de anúncios, seja no Face, seja no Google. São públicos realmente que quem cria esse público é o Facebook, quem cria esse público é o Google. E eles criam a partir da semelhança real dessas pessoas que visitaram o seu site. Você vai lá e pede um público semelhante de visitantes, automaticamente ele vai criar esse público semelhante, que são pessoas que têm um interesse, que são parecidas exatamente com esse público aqui. E a partir do momento que você tem um semelhante de visitantes, é um público que não te conhece, é um público que não sabe quem você é. Então você não pode anunciar ele diretamente aqui para o cadastro. Você tem que fazer ele entrar no seu fluxo inicial. Então você tem que criar um anúncio aqui, tem que jogar ele para o anúncio principal, e do anúncio principal você vai jogar para o conteúdo, fazer ela entrar nessa lista de visitantes, e com isso você vai empilhando essas listas e qualificando cada vez mais essas listas. Esse é o passo inicial. Se você ainda não tem visitante no seu site, você vai começar pela lista de visitantes. Se você já tem visitante no seu site, já tem cadastros, você já vai fazer a semelhante de cadastro, que é um público já muito mais aquecido. É um público que tem, com certeza, uma chance muito maior de cadastrar no seu site, de gostar do seu conteúdo e de consumir a sua informação.
Então, a partir do momento que você tem uma lista de cadastrados boa, mais de 100 pessoas, você já pode criar a lista semelhante de cadastrados. E, novamente, essa lista de semelhantes de pessoas cadastradas não é uma lista quente para o seu site, não é uma lista que conhece você. Então, você não pode direcionar ele direto para a venda ou direto para o cadastro. Você tem que direcionar ela para um conteúdo de qualidade do seu site. E a partir do momento que você está jogando essa pessoa que já é mais quente um pouco, porque é mais parecida com os cadastrados do seu site, você automaticamente vai fazer com que essas listas de visitantes, essas listas de cadastrados melhorem. Você está qualificando ainda mais a sua audiência. E a partir do momento que você tem 100 clientes no seu site, 100 pessoas compraram de você, você vai criar uma lista semelhante de clientes. E quando você chega nesse ponto aqui de lista semelhante de clientes, o seu negócio decola demais, porque é uma lista de pessoas que são semelhantes às pessoas que compraram do seu site. Então a chance dessas pessoas chegarem e consumirem a sua informação, cadastrarem aqui, comprarem aqui, vai ser muito maior do que para um público totalmente frio. Eu não consigo acreditar que as pessoas não usam as listas de remarketing no seu site, que as pessoas não usam o público semelhante. Se não está usando, você está perdendo muito, muito mesmo. Esse é o fluxo de você empilhar audiência de qualidade. Você está criando um ciclo dentro do seu site e fazendo com que todo mundo passe por esse ciclo e cada vez você converta mais por essas listas aqui que vão ser criadas a partir das pessoas que saíram do seu site e não converteram nessa ação que você espera. Então, esse é o fluxo ideal que você tem que ter para o seu site. Esse é o fluxo que você vai construir para criar uma audiência altamente qualificada para o seu site. Então é isso aí. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, vai ter um campo aí de comentários do Facebook, está embaixo. Comente aí no campo de comentários que eu tiro essa dúvida para você. Aplicando esse método OPA e essa estratégia de empilhamento de audiências qualificadas, você pode escalar facilmente seu negócio agora. Essa é, com toda certeza, a maior dificuldade de quem tem um negócio online. Eu tive vários negócios e eu sei como é isso. E agora, isso não será mais uma barreira para você. Basta você aplicar esses passos simples no seu negócio hoje mesmo. Aproveitando que eu te falei em aplicar, você realmente precisa aplicar. Como já falei, a ação representa 99% do seu sucesso. Comece a agir, pegue essa estratégia que eu passei para você e aplique. Você pode até ter um motivo forte para não fazer isso, mas se você não fizer, como saberá se vai dar certo? Nós costumamos criar muitas desculpas para não agir, e eu não quero ouvir desculpas agora. Quero que você aplique e me diga o resultado que teve. Vá lá no Facebook, crie um anúncio e coloque em prática. Faça seu negócio crescer. Quero que o seu negócio dependa apenas da sua vontade de fazer ele crescer e ele acontecer, e que não dependa realmente de mais ninguém. Eu quero ter o prazer de te encontrar futuramente, ao vivo, ou em algum evento, ou até em um bate-papo do Facebook e ouvir você dizendo que conseguiu ter resultado, que algum conteúdo que você viu de mim conseguiu mudar a forma como você vê o seu negócio, que meu conteúdo te trouxe resultado realmente que você esperava. E eu trabalho diariamente com esse objetivo. Acredito fortemente que quando eu trago algum conhecimento que realmente vai mudar a sua vida, isso é capaz de melhorar a minha vida também. E quando eu consigo ter pessoas mais felizes do meu lado, com certeza me trará muito mais felicidade. Por isso, quero que você tome ação. Pegue as anotações que você acabou de fazer aí com esse book e comece a aplicar esse conhecimento em seus negócios. Se esse conhecimento ficar apenas na sua cabeça, apenas no papel, não vai transformar sua vida. Bem, essas técnicas e estratégias que estou trazendo aqui para você nessa série de vídeos é apenas uma parte das técnicas inclusas no treinamento Segredos do Remarketing 2.0, em que destrinchei na prática como devemos criar anúncios para diversos tipos de negócio online, diversos tipos de lançamentos de infoprodutos, trabalhando desde a definição do público que nunca entrou no seu site até o trabalho com a audiência que já conhece você e o seu site. Nesse curso, meu foco principal é trazer o mais simples de como criar campanhas e de como fazer para aumentar seus resultados. Seja qual for o seu objetivo de marketing, que pode ser desde ganhar mais autoridade, mais cadastros ou mais vendas mesmo para o seu negócio. Nos próximos dias vou abrir algumas vagas para esse treinamento. No próximo vídeo, exatamente no próximo vídeo, vou falar mais alguns detalhes de resultados que tive
aplicando exatamente esse método que ensinei nesse vídeo agora. Posso te falar que você vai ficar espantado com alguns dos resultados e até eu acharia mentira se eu não mostrasse as telas que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, qualquer dúvida mesmo, deixe seu comentário aqui abaixo, ele será muito importante para mim e eu terei o maior prazer de responder para você. É isso aí, pessoal. Vamos construir a nossa audiência altamente qualificada para o seu site. E para isso você só precisa uma coisa, precisa entrar em ação, entrar em campo. Um abraço e até a próxima!